Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Meu nome é João. Venho trazendo mais um vídeo para o canal. Hoje a palavra se encontra no livro de 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7. Pois Deus não nos deu o espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Só até aqui, meus irmãos. Meus irmãos, podemos ver que, primeiramente, o Espírito do Senhor, quando o Espírito do Senhor se apossa de um ser humano, de uma pessoa, a pessoa recebe ousadia, a pessoa recebe fé, a pessoa recebe poder. E um dos frutos do Espírito é o amor, como diz aqui, o equilíbrio. Então, vou dar um exemplo aqui de Davi. Davi, ele era ousado, porque a Bíblia diz que Davi, ele tinha o Espírito do Senhor. Então, quando aquele gigante foi desafiar o povo de Deus, estava ali afrontando o povo de Deus, quando Davi viu aquilo ali, ele não se acovardou como os demais. Davi foi até aquele gigante e perguntou assim: quem é você? Como ele disse, quem é esse incircunciso que afronta o povo de Deus? Porque Davi, ele era ousado, Davi, ele não tinha medo de nada. Enquanto aquele gigante ali ameaçava Davi com espadas, com escudos, com flechas, Davi, ele foi somente no nome do Senhor. Eu vou até você, eu te derroto em nome do Senhor dos Exércitos. Então Davi, ele não era um covarde. Davi, ele era ousado. Davi, ele não tinha medo de nada e de ninguém. Por isso que ele enfrentava vários exércitos. E a Bíblia relata que muitas vezes Davi derrotava vários homens sozinho. Só ele e Deus. Só ele e o espírito de ousadia que estava sobre ele. Então, meus irmãos, nós temos que ter esse espírito de ousadia. Nós não podemos ser covardes. Nós temos que enfrentar nossos medos, nossos gigantes. Nós temos que enfrentar nossos problemas. Nós não podemos desanimar, porque o Espírito de Deus não é um espírito de covardia, de desânimo. Você não pode desistir da sua guerra, da sua luta. A vida, meus irmãos, ela sempre vai trazer dificuldades. Na vida, nada vai ser fácil. Igual o ditado que muitos dizem por aí, né? O que vem fácil, vai fácil. Então é bom que seja difícil mesmo, para que seja duradouro. Porque as coisas de Deus, elas são permanentes, elas permanecem. Mas o que o mundo tem para oferecer muitas vezes coisas fáceis, não duram por muito tempo. Então você tem que ter um espírito ousado para enfrentar os seus problemas, não se acovardar diante deles. E diz aqui também mais espírito de poder. Então quem tem o Espírito Santo, meus irmãos, tem poder. Quem tem o Espírito Santo tem poder para curar, tem poder para colocar a sua mão sobre o enfermo e orar para Deus curar aquela enfermidade, tem poder para libertar as pessoas dos seus cativeiros, tem poder para pregar a palavra e pessoas ser batizadas com o Espírito Santo e pessoas receberem a Jesus. Tem o poder de Deus, porque a Bíblia diz que ele tem todo o poder. Alguns poderosos dessa terra podem se achar porque tem bens, tem posses, tem títulos, tem formação, exerce algum tipo de autoridade nessa terra e se acha que tem poder, mas a Bíblia diz que Deus tem todo o poder no céu, na terra e debaixo da terra. Então só o Senhor tem todo o poder e só quem tem o Espírito dele, recebe o Espírito do Senhor, vai ter esse espírito de poder, né? Para enfrentar suas dificuldades, para ajudar o próximo. E aqui diz o espírito de amor. Então o Espírito Santo, um dos frutos do Espírito, meus irmãos, é o amor, é a bondade. Então Deus é amor, a expressão de Deus é amor. Ele amou tanto o mundo que ele deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Me diga aí, meu irmão, você teria esse amor de entregar o seu filho, o seu único filho, por amor de um monte de pecador, miseráveis que nem nós?
Olha para esse mundo de hoje, todas as atrocidades que acontecem nesse mundo. Todos os dias você abre a TV e você vê ali notícias ruins de pessoas matando as outras, de pessoas enganando as outras. Você teria coragem de dar o seu único filho por amor dessas pessoas, de tudo que você vê hoje no mundo? Mas o amor de Deus é tão grande, é um amor ágape, que Ele deu o seu único filho, e o seu filho aceitou sair do seu trono de glória para vir e, como um ser humano, morrer por você, pelos seus pecados. Então Deus, o amor de Deus é tão grande que Ele entregou o seu filho, né? E aqui diz também o espírito de equilíbrio. Meus irmãos, uma das maiores dádivas que nós podemos ter é o equilíbrio. A Bíblia diz que um dos frutos do Espírito Santo é o domínio próprio. Então, se você tem domínio próprio, você é uma pessoa equilibrada nas suas emoções, você vai saber lidar com as dificuldades do dia a dia, você vai saber lidar com pessoas, você vai ter paz, porque o equilíbrio ele te dá paz, ele te dá maneiras certas de falar, de se socializar, de enfrentar seus problemas. O domínio próprio, meus irmãos, é uma das maiores dádivas do Espírito Santo. Porque o homem sem domínio próprio é como se fosse uma casa derribada, a Bíblia diz. Tudo que vem ali contra ele vai lhe derrubar, porque ele não tem domínio das suas emoções. Então, o domínio próprio, você tem que buscar ter esse equilíbrio emocional. Então, meus irmãos, para que possa abundar esses frutos do Espírito, então você quer saber se você tem o Espírito Santo, você não tem espírito de covardia, você não é covarde, você é ousado, você não tem medo, você vai receber poder dos céus para agir no mundo espiritual, você vai ser uma pessoa amável, você vai ter amor pelas almas, né? Resumindo aqui, você vai ter amor, você vai ter equilíbrio emocional. Então, essas são algumas características das pessoas que têm o Espírito Santo, meus irmãos. A paz do Senhor Jesus. Deixe o seu like e compartilhe.